Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência à nossa parte de hidrostática. Agora, hoje nós vamos falar sobre o princípio de Pascal. Na aula passada nós estávamos estudando os tubos em U, tinha como referência principal o princípio de Stevin, DGH, tá? Eu já passei alguma listinha para vocês, as dúvidas nós vamos tirando com o tempo. Vamos dar sequência à parte do princípio de Pascal. Bom, o que é o princípio de Pascal? Imagine aqui também um tubo em U, só que com áreas diferentes. Aqui uma área maior, observe que a área 2 maior do que a área 1. O que diz o princípio de Pascal? Se eu exercer uma pressão em qualquer ponto desse líquido aqui, por exemplo, uma pressão aqui do lado A1, essa pressão ela vai ser transmitida integralmente para todas as partes do líquido, ou seja, eu exerço uma força do lado A1 aqui, essa força vai provocar uma pressão que vai aumentar a pressão em todos os pontos do líquido, mas repare que vai aumentar a pressão do lado de cá também. A gente não sabe que pressão, a ΔP1 é igual a ΔP2, a gente sabe que pressão é força pela área, ou seja, força 1 pela área 1 vai ser igual a força 2 pela área 2. Isso traz uma consequência para a gente. Observe que se a área 2 for o dobro da área 1, o que acontece com a força 2? Ela também vai ser o dobro. Se a área 2 é o triplo, a força 2 é o triplo. A razão entre a proporção entre as áreas aqui vai ser a proporção entre as forças. Se a área 2 fosse 10 vezes maior, a força 2 seria 10 vezes maior. Isso é muito importante, gente. Esse princípio ele traz muita aplicação no dia a dia da gente. Aplicações lá no carro, freio hidráulico, direção hidráulica. Não sei se vocês já viram nas oficinas mecânicas com aqueles elevadores de carro. Também eu utilizo esse princípio de Pascal, que também é conhecido princípio da prensa hidráulica, tá? Ou aqui, prensas hidráulicas, elevadores hidráulicos, sistemas de amortecedores, tem diversas funções. Aqui eu mostro uma figurinha para vocês, na qual eu exerço uma pressão em um ponto do líquido, essa pressão vai ser transmitida a todos os pontos. Imagina a bexiguinha aqui que eu faço vários furos. Se eu aumentar a pressão em um dos pontos, aumenta a velocidade com que o líquido sai por esses furinhos. Tá? Só uma ilustração bastante interessante para a gente visualizar o princípio de Pascal. Ok, até aqui, gente? Ó, vamos lá. Vamos alguns exercícios e algumas aplicações práticas. Tá? Eu já falei ali atrás, o freio hidráulico é uma das aplicações do princípio de Pascal. Observe essa figurinha aqui. Tá? Veja o texto. A figura abaixo mostra de forma simplificada o sistema de freios de freios a disco de um automóvel. Ao se pressionar o pedal do freio, este empurra o êmbolo de um primeiro pistão que, por sua vez, através do óleo do circuito hidráulico, empurra o segundo pistão. O segundo pistão pressiona a pastilha de freio contra um disco metálico preso à roda, fazendo com que ela diminua sua velocidade angular. Considerando o diâmetro D2 do segundo pistão 2 vezes maior do que o diâmetro D1 do primeiro. Qual é a razão entre a força aplicada pelo pedal de freio, pelo pé do motorista, e a força aplicada à pastilha de freio? Observe aqui. Ele falou que esse diâmetro aqui vale 1 e esse vale 2. Como assim? Ele não falou que esse diâmetro D2 é o dobro desse aqui? Cuidado, gente. Em algum momento aqui eu falei em diâmetro. Não, o que eu estou falando aqui é área. Como é que eu calculo a área se eu falo um cilindro? Aqui a área do cilindro não é πr ao quadrado? Se o diâmetro 2 é o dobro, o raio também é o dobro. Tá? Se o raio é o dobro, eleva aqui o raio ao quadrado, quantas vezes a área vai ser maior? Aqui não é 2Rs? 2Rs ao quadrado, a área vai aumentar 4 vezes. Tá? Isso é uma pegadinha comum nos vestibulares. Ele dá a medida do raio, a medida do diâmetro, mas o que importa para nós aqui é a medida da área. Se o raio dobrou, se o diâmetro dobrou, a área vai ser 4 vezes maior. Ou seja, eu faço uma força 1 aqui, a força que aparece lá na pastilha de freio vai ser 4. A proporção de 1 para 4. Repare que o que ele pediu? Qual a razão entre a força aplicada pelo pedal de freio, nós vimos aqui 1, e a força aplicada na pastilha de freio, 4. A razão é 1 para 4. Tranquilo, gente? Cuidado, não é a razão entre os diâmetros, e sim a razão entre as áreas. Vamos a mais um exemplo. Esse problema do Enem. Vamos lá. Para oferecer acessibilidade aos portadores de dificuldade de locomoção, é utilizado em ônibus e automóveis o elevador hidráulico.
Nesse dispositivo é usada uma bomba elétrica para forçar um fluido a passar de uma tubulação estreita para outra mais larga, e dessa forma acionar um pistão que movimenta a plataforma. Considere um elevador hidráulico cuja área da cabeça do pistão seja 5 vezes maior do que a área da tubulação que sai da bomba. Esse valor aqui vai ser extremamente importante para nós, é a relação de proporção. 1 para 5, já já eu vou detalhar aqui embaixo. Despreze o atrito, considere a aceleração da gravidade 10, deseja-se levar uma pessoa de 65 kg e uma cadeira de roda de 15 kg sobre uma plataforma de 20 kg. Qual deve ser a força exercida pelo motor da bomba sobre o fluido para que o cadeirante seja levado com velocidade constante? Ok? Bom, a força resultante vai ser zero. Se a força resultante vai ser zero, eu tenho que ter equilíbrio no sistema. Para ter equilíbrio no sistema, nós vamos observar o seguinte aqui. Eu tinha lá, olha a proporção da área, 5 vezes maior. Mas qual é o peso total que eu vou ter que elevar? Peso, não é massa vezes a gravidade? Massa 65 mais 15 da cadeira de rodas mais 20 da plataforma. Somando esses valores, 100 kg vezes 10 da gravidade, 1000 newtons. Ok? A força 1, 1000 newtons. A área lá da cabeça do pistão maior, 5 vezes maior do que a outra área. 1 para 5, poderia ser x e 5x. Eu optei aqui 1 e 5. Qual é a força 2 que eu vou fazer lá do lado mais estreito, que é onde a bomba está exercendo força na tubulação? Tá? Multiplicando em cruz, 5F2 igual a 1000, dividindo lá 1000 por 5, 200 newtons. Resposta C. Ok? Gente, era isso. Eu vou deixar uma listinha de exercícios para vocês aí. Por enquanto, eu fico por aqui. Até a próxima aula. Obrigado. Tchau, tchau.